Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BTLG11, vale a pena? Venha saber. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece. Pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do segmento logístico. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a quase R$100, R$ 99,95. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 9,41%, o que é um dividendo aí bem aceitável para um fundo de tijolo. Ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,96, o que indica que ele está com 4% de desconto. E é um fundo que negocia com alta liquidez, uma média de quase 7 milhões aí por dia, o que eu considero também ser uma liquidez muito alta. Esse fundo negocia com a liquidez média de quase 7 milhões, aos 6 milhões 960, e ele vem de uma variação positiva de 12% aí de alta nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo é um fundo que conseguiu, dar a volta por cima. Antes, a antiga gestora desse fundo era a mesma gestora lá do pessoal do TRXF. Esse fundo antigamente se chamava TRXL. E essa gestora fez um péssimo trabalho aqui nesse fundo. No meio do tempo aí, a BTG assumiu o fundo e de lá para cá começou a ter um ótimo resultado com o fundo. Então a BTG mudou as capacidades do fundo aí. Passada a situação pandêmica lá de março de 2020, o fundo iniciou numa boa recuperação. Na época estava sendo negociado na faixa de R$ 103. Já em meados de 2021, esse fundo teve como pico ali R$ 117, mas desde abril, fevereiro, março de 2021, até mais ou menos janeiro de 2023, o fundo entrou numa decrescente muito grande, sendo negociado ali próximo dos R$ 90. Durante ali o período de 2023, o fundo ficou orbitando entre R$ 100, mais ou menos R$ 108, foi mais ou menos o ápice que o fundo chegou. E aí, no final do ano de 2024, como todo o mercado ocorreu, com esse fundo não foi diferente, ele saiu de patamares ali de R$ 102 e chegou a ser negociado ali durante as quedas ali de dezembro a mais ou menos R$ 80, R$ 85. E aí, o fundo entrou numa boa recuperação e atualmente ele está nesse patamar de mais ou menos R$ 100. Continuando no site aqui, a gente vê informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de mandato renda, é um fundo de tijolo, logístico, galpões, ele é tijolo, prazo indeterminado, é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. E em relação à vacância, nós também vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. Atualmente, esse fundo conta com mais de 388 mil cotistas e ele tem mais de 43 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 104 e tem um valor de mercado ali de 4 bilhões e 500 milhões. No quesito de dividendos, o último dividendo entregue pelo fundo foi ali de 78 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo e aqui a gente observa que nos últimos 5 anos o fundo vem com uma boa rentabilidade, com 45% de rentabilidade líquida, o CDI do período 56%, mas se a gente grossapar esse CDI e descontar o imposto de renda, então você já cai para 40 e poucos por cento de rentabilidade. O IPCA do período é 36%, o IFIX 23% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali no período com 72% de rentabilidade. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o Dividend Yield médio do fundo. Então o fundo vem numa boa crescente do seu Dividend Yield, ele já chegou a entregar em momentos maior conturbados, 0,4, 0,5, chegou a entregar 0,6, ficou orbitando mais ou menos 0,8, veio numa boa crescente, teve algumas entregas excepcionais aí de não recorrente, mas atualmente a entrega do fundo está beirando ali quase 0,8, as duas últimas entregas beiraram ali 0,77. Nominalmente dizendo, a gente vê que o fundo chegou a entregar ali 50 centavos, 60, e vem numa crescente 7,2, 7,4, 7,6, 7,6, e atualmente ele está ali nessa faixa de 78 centavos. No final do semestre lá de 2024, ele teve uma entrega excepcional ali de 87 centavos. Acho que a cada final de semestre ele vai começar a fazer essas entregas de não recorrente. Então a gente vê o seguinte, que no dia 13 de junho, o fundo pagou no dia 23 de junho essa quantia de 78 centavos. E lá em janeiro ele teve uma despesa extraordinária de 86, quase 87 centavos. Então atualmente ele orbitou nessa faixa de 78. Lá dentro do relatório gerencial a gente vai ver que é mais ou menos a capacidade geracional do fundo, mas ele tem uma reserva, Então pode ser que no final do semestre, ou seja, mês que vem, mês 7, o fundo entregue algum valor a mais aí. Aguardemos para ver se isso vai ser concretizado.
Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando ele for ao ar, nós já vamos estar em julho. Só que como esse fundo anuncia só em meados lá do mês, então acho que ainda não vai ter sido anunciados os dividendos. Mas, novamente, acho que ele tem capacidade de manter esses 78 centavos que ele vinha entregando. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação aí para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. É uma ótima planilha com várias funcionalidades. É uma planilha barata, acessível, que vai te ajudar de inúmeras maneiras, até no poder decisório de qual ativo comprar. Na aquisição dessa planilha, além de você ter um ótimo produto, também é uma forma de você apoiar o nosso canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, e-books baratos, acessíveis e com conteúdo muito agregador. Na aquisição desses e-books, além de você ter um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o nosso canal financeiramente. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros aí. O Enéas e o Alisson, que são membros antigos do canal, obrigado por renovar o clube de membros. E a Larissa, que acabou de se tornar membro no canal aí, muito obrigado de coração. Saibam que vocês membros literalmente carregam o canal nas costas. Obrigado por todo o apoio. Então, pessoal, aqui a gente chega no relatório gerencial, né, do fundo. Aqui é o relatório mais recente entregue por eles. Ele tem um mês de defasagem aqui nesse relatório. Então aqui a gente vê que o fundo, lá em maio, né, ele pagou 78 centavos. Agora em junho ele também pagou 78 centavos. E eu tenho expectativa que para julho ele deva pagar aí algo um pouco acima, talvez um valor extraordinário como ele pagou em meses anteriores. O fundo já fez 13 emissões e a taxa dele é de 0,9. Depois a gente vai ver na prática o que essas taxas representam em frente às receitas. Continuando no relatório, a gente vê alguns valores, algumas informações de destaque que a gente já tinha visto anteriormente. O fundo hoje conta com 34 imóveis. Segundo a própria gestão, 3 estão em fase de venda, né? O prazo médio dos seus inquilinos é de 5 anos. E o fundo possui uma vacância financeira de 1,9%, né? Mas a vacância física do fundo, depois a gente vai ver que está na casa de 1%. Esse fundo conta hoje 1.300.000 metros quadrados de área bruta locável. É um dos gigantes do nosso cenário. Continuando aqui, ele fala um pouco, né, de informações. 90% dos imóveis estão em São Paulo, 3 estão em processo de venda. Em maio, eles distribuíram 78 centavos, em junho repetiu isso. Eles tiveram um resultado ali ó, de 15 centavos extra, que eles receberam uma parcela de uma venda que eles fizeram. E com o reconhecimento desse montante, a reserva do fundo passou para 67 centavos. Então ele tem uma reserva alta, né? Isso aqui é um ponto interessante. Aqui eles falam sobre ir atrás de novos inquilinos para compor a parte de vacância do fundo. E eles lá no final do relatório, tá? Nas últimas páginas, ele vai falar sobre uma possível tentativa de comprar o SARI 11. Esse fundo está tentando aí adquirir os imóveis do SARI 11. Caso ele o faça, ele fez uma proposta para pagamento à vista e outra proposta para pagar com cotas do próprio fundo. Vamos ver como que isso pode se concretizar. Na opinião da gestão, isso aqui é engraçado. Ó. A operação proporciona geração de valor para os cotistas de ambos os fundos. Eu discordo totalmente. Geralmente as aquisições são muito boas para quem compra e são geralmente ruins para quem vende. Quem tem um fundo SARI 11 é um fundo de base 100. Se ele vender esse fundo hoje, principalmente quem tem esse fundo lá a valores mais caros, né, vai estar levando um prejuízo gigantesco. Lógico que é uma forma da pessoa, entre aspas, dar saída, mas se a pessoa também quiser dar saída, é só vender a mercado, né? Então não vejo como sendo tão bom quando eles falam assim, não. Aqui a gente vê a composição do resultado do fundo, né? Então a gente vê que a receita imobiliária do fundo, em média, ele gera ali mais ou menos 85 centavos, é o que ele vem gerando, mas o caixa do fundo atualmente está gerando entre 11, 12 e 13 centavos. E aí a gente vê o resto o restante que compõe as receitas do fundo. Aqui a gente vê que ele vinha entregando 76, o patamar atual está em 78, dentro da guidance do fundo, né, que é entre 82 e 76. E lá em janeiro ele fez uma entrega extraordinária de 86 centavos. Novamente, acho que em julho
tem tudo para eles fazerem essa entrega extraordinária. Aqui mais abaixo a gente vê a DRE do fundo, o que o fundo vem receitando, né? É uma DRE bem completinha. E a gente observa que ele teve de receitas ali, ó, 153 milhões, sendo que era para ele receber 157, mas por enquanto foi dado 4 milhões de desconto. Isso aqui eu tô falando no acumulado de 2025. Despesas aí operacionais para o fundo funcionar, quase 3 milhões. E aí o resultado operacional do fundo, que é o que sobrou para ele, ó, 150 milhões. Receitas eventuais, isso aqui é de vendas, né? Gerou mais 22 milhões, então isso aqui é não recorrente do fundo. O recorrente do fundo é esses 150 milhões aqui, ó. Mais os 28 milhões que estão em caixa, mas à medida que ele vai consumindo caixa aqui, isso aqui também não pode considerar como sendo algo fixo do fundo, porque ele tem alavancagem, tá? Então, ó, 150 milhões, mais os 28 milhões, esses 178 seria mais ou menos o recorrente do fundo. Aqui contando com todos esses valores, inclusive o de receitas eventuais, ele teve um resultado ali de 198 milhões. O que vai para o bolso da gestão ali, 15 milhões de taxa, tem mais quase 10 milhões que ele intitula como outras despesas, ele não deixa claro o que seria isso, né? Mas nós vamos calcular baseado nesses 15 milhões. Então, 15 milhões, 359, que eu vou arredondar para 360, esse valor vezes 100, dividido por 198 milhões 544. As taxas do fundo estão na casa de 7,73, o que eu reputo ser uma taxa bem interessante ali e aceitável. Aqui a gente vê os imóveis do fundo e que tem maior representatividade, né? Alguns imóveis ali com 11%, 8%, 7%, 6%. E prazo médio dos contratos do fundo é de 5,2 anos. Nesse ano atual vai vencer 5% aí dos contratos. No ano que vem vai vencer mais 15, 17, 14. Só que esse tipo aí de vacância, não é vacância futura, vencimentos de contratos futuros, isso eu sempre falo para você ter ascensão em fundos de tijolos, tá? Mas para esse fundo aqui eu não acho que seja algo tão preocupante. Daqui a pouco eu explico melhor porque que eu não acho que esse fundo aqui tenha tanto perigo de ter vacância. E se ocorrer, eu acho que eles conseguem recompor rapidamente os seus inquilinos. Revisionais também, ele tem revisionais em todos os anos aí para frente. Nas revisionais são as chances que o fundo tem aí de que seus aluguéis sejam renovados aí, sejam revisionados e que incida aí pelo menos uma correção, né? Ele tem chance de melhorar o aluguel e, por consequência, o dividendo entregue. Essas revisionais acontecem por todo o ano, com destaque mais para fevereiro, abril e maio, mas é durante todo o ano. E um ponto que 90% dos imóveis do fundo estão em São Paulo. Ele tem também no Ceará, Pernambuco, Minas, Rio, Santa Catarina, mas o destaque mesmo forte é para São Paulo. Os indexadores dos seus contratos, 97% ali são indexados a IPCA, 3% a IGPM. Os seus inquilinos do setor logístico são 47%, mas tem de diversos segmentos, varejo, e-commerce, são diversos segmentos. Os seus contratos, 65% são típicos, 35% são atípicos. Eu gosto quando tem um percentual aí mais a metade, né, de contratos típicos, porque isso aqui já está mais ou menos dentro das capacidades do fundo. Nesses contratos atípicos, ocorre muita situação assim fora da realidade. Durante a validade desses contratos, o fundo recebe muito bem, mas depois que esses contratos vão acabando, né, pode ser algo que impactar o fundo negativamente. O que eu senti falta aqui nesse fundo é o quanto os seus inquilinos representam aí para o fundo. Ele, pelo menos eu não vi isso aqui de forma explícita, tá? Ele trabalha com alguns tipos de multa. Como ele tem aqui, ó, quase 35% de contratos atípicos, 29% dos seus contratos é todo saldo remanescente. Ou seja, se tiver ali 4 anos de contrato e alguém sair, tem que pagar todos os 4 anos para frente. Tem inquilinos ali, ó, que é de 13 a 18 meses, né, que tem que pagar. Outros pagar de 4 a 12 meses. E ali ele tem 7% dentro do que manda o código de aluguel, né, no Brasil, que é 3 meses de aluguel. Caso a pessoa saia, ele tem uma multa ali de 3 meses para se ele sair antes do contrato. A vacância do fundo estava em 2%, atualmente está em 1%, a vacância é muito baixa. O fundo ali tem em caixa 600 milhões, ele tem alavancagem de 139 milhões e está com caixa muito saudável, né? O caixa livre do fundo ali é de 471 milhões. Continuando no fundo, ele mostra um pouquinho das suas vendas, né? Então, em 2022, o fundo vendeu o Magna, o Cerati e o Itambé. Aqui ainda são resquícios de imóveis que ele comprou da época que ele ainda era do TRXL, continuou fazendo mais vendas, ó. Cada venda dessa aqui oferiu lucro, né? Então aqui são as vendas atuais de 2024. Então vendeu mais vários imóveis aqui que tudo isso traz resultado para o fundo, né? E os 3 imóveis que estão em andamento aqui pode gerar mais 187 milhões. Em 3 anos ele vendeu ali 771 milhões. Isso trouxe de resultado para o fundo 4,48 por cota.
isso aqui destrava valor do patrimônio do fundo, né? E esses imóveis foram vendidos 27% maior do que o laudo deles que foram avaliados. Isso significa também mais um ponto positivo. Aqui ele mostra o quanto o fundo vem melhorando, ó, época pré-gestão do BTG. Então, desde 2018 e 2019 para cá, o fundo estava entregando 25 centavos, 30 centavos, saltou para 78. O número de cotistas, que era na casa de 2 mil, 13 mil, saltou para 385 mil. Aqui a gente vê também a liquidez do fundo, a rentabilidade do fundo, superando até o CDI desde que ele vem lá atrás, né? Então ele vem com a rentabilidade muito boa nesse sentido. Eu não gosto muito de fundos da BTG, mas nesse fundo aqui, a BTG vem fazendo um ótimo trabalho. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. E aí, comenta para nós, você já conhecia esse fundo? Você tem ou teria esse fundo no seu portfólio? Você acha que a BTG é uma boa gestora? Você acha que a BTG faz um bom trabalho nesse fundo? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago algum fundo, eu tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio. Então, assim, esse é um fundo que eu não tenho, mas se fosse para eu ter algum fundo da BTG, seguramente esse aqui seria um fundo que eu teria. Como eu disse, né, eu não acho que a BTG faz um bom trabalho aí no sentido de fundos imobiliários, mas nesse fundo em específico, eu acho que eles fazem um ótimo trabalho. A gestão vem mostrando bastante valor e um trabalho muito positivo. Agora, o fato de eu estar falando a respeito desse fundo não significa que ele seja um fundo bom ou um fundo ruim, e isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Finalmente o canal rompeu aí os 18 mil e continua crescendo. Nos ajude a chegar aos 18.050, 18.500, 19 mil, 20 mil. Tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. O nosso canal está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. E o que eu gostaria de mostrar para vocês? O fundo vai ter ali praticamente 16 imóveis, os 20 e poucos que ele possui, dentro de um raio 60 ali de São Paulo. Ou seja, 60 quilômetros é muito perto, sendo que a imensa maioria desses 16, que aí vai ficar na casa de uns 11, 12, ainda está ali muito próximo do raio 30. Por isso que eu digo que se algum imóvel desocupar, eu acho que eles conseguem recompor com muita rapidez aí os imóveis do seu portfólio, os inquilinos, né? Então eu vejo isso aqui como sendo um dos pontos mais positivos que o fundo possui. Aqui a gente vê rapidamente os imóveis que o fundo possui, ó. São vários e vários galpões bem imponentes, gigantes que ele tem no seu portfólio. Aqui a gente continua vendo os imóveis que ele possui, né? São inúmeros imóveis que ele possui. E aqui ele mostra os 3 imóveis que estão em fase de venda. O Guarulhos, o BTLG Campinas e o BTLG Camaçari. Aqui ele mostra um resumo dos seus imóveis, né? E como eu disse, eu sinto falta dele mostrar com mais exatidão esses inquilinos e o que eles representam, né? Aqui ele mostra um cronograma, fala um pouco sobre a alavancagem do fundo, ó, de 139 milhões, frente a um patrimônio gigantesco de 5 bilhões, eu acho que é uma alavancagem relativamente baixa, né? Aqui ele mostra o que ele tem a pagar e a receber. Ele vai ter que gastar aí, ó, nesse segundo trimestre de 2025, 339 milhões de gasto. Então, isso aqui ele vai gastar bastante, né? E aqui a gente vê um pouquinho sobre essas alavancagens, as amortizações. Então, nesse ano 2025, ele vai amortizar 28 milhões. No ano que vem, mais 30. Depois, 31, 33. E lá para 2029, ele praticamente liquida toda a dívida que o fundo possui. E como ele tem caixa sobressalente aí, né? Eu acho que isso não vai causar dificuldade para o fundo. Aqui ele mostra um pouco sobre questão de volume de vendas e a cotação do fundo, né? E aqui para baixo ele fala um pouco sobre a compra do SARI 11. Nessa parte aqui eu não vou trazer para vocês, mas eu sugiro que se você for cotista do fundo ou do SARI 11 que seja, leia essa parte final para você tentar entender qual a lógica aí que os fundos pretendem fazer nesse sentido. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, do BTLG11, são somente essas informações, e eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira.
Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.